Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 2, com o tema A Doutrina de Moisés. Nós estaremos estudando na lição de hoje sobre o Pentateuco, a lei de Moisés, e você é o nosso convidado especial para estarmos conosco nesta ministração. Lembrando que você, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isto mesmo, seja um assinante do ebdemfoco.com. Você que faz uso do conteúdo da revista da CPAD e gosta de ministrar com slides em PowerPoint, então seja um assinante do ebdemfoco.com. No ebdemfoco.com você vai ter os slides da revista da CPAD das classes de adulto e jovem, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides, e você pode baixar todos eles na plataforma do ebdemfoco.com. Isso mesmo, você sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem acesso a esses mais de 750 slides em PowerPoint, que você pode baixá-los para fazer ministrações na sua igreja, seja na escola bíblica, seja em grupo de célula, seja em culto de ensino ou em qualquer outro momento. Então, seja um assinante do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, os slides das lições de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que nós tivemos um problema com o nosso WhatsApp antigo. Então o WhatsApp novo do Ebdemfoco é o 94991480220. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Nós temos aqui registrado em Êxodo capítulo 24, verso 12, o momento em que Deus chama Moisés para o monte, para ali entregar o decálogo, os 10 mandamentos, para que o povo de Israel vivesse por esses princípios, que as suas vidas fossem governadas por estes princípios, como amar somente a Deus, adorar somente a Deus, amar pai e mãe, ter um dia de descanso, não matar, não cobiçar, não roubar, não adulterar e assim por diante. O objetivo da lei sempre foi de mostrar, Paulo diz isso em Romanos, que nós somos pecadores. Não adianta nós querermos criar de nós mesmos uma imagem de puros por natureza, de isentos de culpa, porque a lei, ela nos diz: não mate, e aí nós percebemos que nós matamos muitas vezes no coração, em pensamentos e em palavras. Então, a lei mostra que nós somos pecadores. Resumo da lição: Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor, o que é muito importante. É muito importante nós termos esta certeza. A lei, apesar de nós chamarmos vulgarmente ou popularmente de a lei de Moisés, mas a lei não é de Moisés, ela não nasce em Moisés. Moisés foi quem liderou o povo no momento da entrega da lei, Quando a lei foi dada, era ele o líder do povo, e por essa razão foi ele quem recebeu de Deus a lei.
Ele foi o legislador e o pregador, o ensinador da lei. Mas a lei sempre foi de Deus. Foi Deus quem idealizou, são os valores, os princípios de Deus. Expressa o caráter e a santidade de Deus, não de Moisés. Moisés é, inclusive, um homem pecador, que também tinha que obedecer à lei. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Gálatas 3, 23 a 26. Eu vou só ler o texto porque aproveitar que ele é pequenininho, mas não vou deter em nenhum comentário por questão de tempo. O texto diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? A palavra aio aqui está dentro de um contexto educacional. A lei era como um tutor que conduziu-nos até Cristo, né? A ideia da lei com o tutor é como, na antiguidade, todas as casas, especialmente as casas mais ricas, os filhos tinham seus tutores que os acompanhavam até a maioridade, levando eles para a escola, levando eles para o estudo, né? E eles não eram responsáveis pela preparação da criança, mas era responsável por conduzir, por acompanhar, por levar. Ele tinha um papel de conduzir. Quando chegava lá, outro fazia o papel de educar. Então, essa é a ideia. A lei, ela não teve e ela não tem o propósito de nos salvar, de nos redimir, mas ela tem o propósito de nos mostrar quem nós somos. Ela tem o propósito de apresentar a gravidade dos nossos problemas, para que nós, assim, entendendo essa gravidade, entendendo que o nosso problema é grande, nós possamos olhar para Cristo e confiar em Cristo para a nossa redenção. Nossa introdução. Nesta lição, vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, ou seja, da lei de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou a seu servo, bem como as suas aplicações, né? Nós iremos ver nesta lição de hoje que a lei de Moisés, ela tem algumas variações de valores, como por exemplo, nós vamos ver as leis cerimoniais e as leis morais. As leis cerimoniais, elas são absolutamente restritas a Israel. E muitas destas leis, inclusive, foram restritas apenas ao momento de Israel no deserto. Quando estiveram em Canaã, elas já não serviam mais, porque dependia do tempo e do momento do povo. Então nós iremos entender um pouco mais sobre essas questões. Primeiro tópico, a antiga aliança, né, que é a lei de Moisés. Compreendendo o termo. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciado e nem desvalorizada, tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças, como nós vemos em Gênesis 9, né, com Noé, após o dilúvio. Nós vemos 17 com Abraão e nós vemos Êxodo com o povo, Moisés e o povo. Olha só, vamos ver aqui esse primeiro slide. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciado e nem valorizado, né? É porque o que acontece? Agora há pouco eu falei sobre isso. A lei de Moisés, ela tinha muitos aspectos que eram muito próprios de Israel. Mas, quando nós olhamos não só para a lei, para o Pentateuco, mas para todo o Velho Testamento,
E isso é importante que o professor passe isso para os seus alunos e que os alunos meditem nisso, tenham essa sensibilidade, essa preocupação, que nós precisamos entender que todo o Velho Testamento é uma expressão do relacionamento de Deus com o seu povo. E por mais que nós agora vivemos numa outra realidade, somos um outro povo, mas o Deus ainda é o mesmo. Olha só, entenda isso. Por mais que nós estamos numa outra realidade, somos um outro povo, mas o Deus ainda é o mesmo. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que nós vemos? Nós vemos Deus se relacionar com o seu povo e aprendemos com os princípios ali estabelecidos de como também nos relacionar com Deus. Por essa razão, o Velho Testamento é substancial para a vida da igreja como comunidade e de cada crente individualmente. Nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar a autoridade do Velho Testamento para nossas vidas. É óbvio, nós iremos estudar, eu já falei isso, tem alguns aspectos desta lei mosaica que ela era absolutamente restrita a Israel. Tão restrita era que alguns aspectos ficaram restritos ao tempo deles no deserto. Mas os princípios estão ligados à pessoa de Deus e Deus ainda é o mesmo. E como nós olhamos para o Velho Testamento e vemos o relacionamento de Deus com o seu povo, nós aprendemos muitos valores, muitos princípios com esse relacionamento para que nós também possamos agradar a Deus melhor na nossa vida. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos, né? Está relacionada aqui ao segundo slide, né? Tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo, Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Essas alianças são eternas, importantes e eternas. E um exemplo disso é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos, que você vai perceber algo muito importante quando você lê os 10 mandamentos, é que quando os 10 mandamentos são ratificados no Novo Testamento, apenas o mandamento da guarda do sábado que não é ratificado. Todos os outros são ordenados. O sábado, o descanso é principiológico, baseia-se na ideia de que de fato Deus é Senhor e de que nós tiramos um tempo de descanso e de adoração a Ele, mas não precisa ser necessariamente o sábado. Esse concerto foi entregue a Moisés no Monte Sinai, Êxodo 34. E com o resumo da aliança de Deus com Israel, é possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Eu acabei de falar. O Velho Testamento é uma expressão da relação de Deus com o povo. Mostra de forma muito própria como Deus se relacionava com o seu povo. Por isso é tão importante nós estudarmos o Velho Testamento. Em síntese, assim como a nova aliança, a antiga cumpriu o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens, né? Exatamente o que eu venho falando. A antiga aliança é uma mostra, uma prova, uma expressão do relacionamento, da conexão, da conectividade de Deus com o seu povo. E isso nos ensina uma série de princípios, nos traz uma série de lições, né, que nós, mesmo vivendo num outro tempo, sendo um outro povo, ainda podemos aplicar muitos princípios na nossa vida, como justiça, santidade, moralidade, pureza. Tudo isso está evidente no relacionamento de Deus, na conectividade de Deus com o seu povo na antiga aliança e que deve ser observada pelo seu povo na nova aliança. Características e propósitos da antiga aliança. A compreensão da antiga aliança depende
de analisá-la à luz da nova aliança. Esse exercício passa por identificar o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito de suas características e de seu propósito. A abordagem neotestamentária sobre a Antiga Aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tomando assim os seus respectivos significados conhecidos e compreensíveis. Foi o que eu falei. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos a velha aliança sendo ratificada. E aquilo que é continuidade para nós é ratificado na nova aliança. É importante que a gente veja isso, que a gente perceba isso, né? Que a nova aliança é uma continuidade da antiga aliança. Ela é, como diz o próprio escritor aos Hebreus, ela tem melhores promessas, ela é uma realidade fincada não nas sombras, não nos símbolos, mas na realidade que é Cristo. Mas ela é a continuidade da antiga aliança e a antiga aliança deve ser observada a partir da nova. E nós precisamos da antiga aliança para uma melhor compreensão da nova aliança. A carta aos Hebreus nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem se comunicado com o seu povo na história, tanto no Antigo quanto na Nova Aliança. Esse texto é um texto muito interessante e muito bom para essa temática. Porque o texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. O que o escritor está dizendo? A velha aliança teve a sua importância, mas a nova é superior. A velha aliança foi Deus quem falou, mas através de profetas, através de homens. A nova aliança é Deus falando, mas é Deus também presente, através do próprio Filho, com promessas superiores. Então, nós vemos na carta de Hebreus o autor dizendo que Deus falou nas duas alianças, mas com propósitos diferentes, para povos diferentes, e com a nova aliança com promessas superiores. Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Os homens foram os seus instrumentos, né? Como Moisés. Ela foi externa, se baseava nas regras, né? Se baseava na prática do povo. E ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimônias. E foi representada por símbolos, né? Dependia dos cerimoniais, dos cerimoniais de pureza e impureza, dependia dos símbolos de altares, dos objetos e assim por diante. O que é absolutamente diferente da nova aliança. E é importante que a gente veja isso, né? A antiga aliança perfeita, santa, de Deus, como o texto bíblico nos diz, mas a nova aliança é superior, porque Hebreus capítulo 1, verso 1 já diz isso. A antiga aliança, e aqui o segundo slide nos mostra isso, a antiga aliança tinha os homens como instrumento, ela tinha o objetivo de atingir o externo, ela dependia de cerimônias, precisava ser meticuloso, cuidadoso, precisava cumprir os dias, precisava dessas questões, enquanto que a nova aliança não depende disso, porque a nova aliança se baseia exclusivamente na pessoa de Cristo. Sendo assim, por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando-o de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir de que vinham e experimentaram, a partir do que viam e experimentaram na antiga aliança. Isso também é muito importante, porque nós, dentro desse contexto, existe uma coisa que a gente chama na teologia e no estudo bíblico de revelação progressiva de Deus, né? Deus se revela pouco a pouco ao seu povo dentro das
condições morais, intelectuais, culturais e espirituais desse povo. Num contexto extremamente pagão da época, era muito difícil a ideia do Cristo, mas fazia muito sentido a ideia, né, de uma lei, de regulamentos, de uma aliança, onde o povo estava dentro dessa aliança, sendo obrigados a ser fiéis, a aprender, né, aos poucos irem aprendendo, aos poucos indo tendo mais confiança e desenvolvendo relacionamento com Deus. Faz muito sentido essa regra, né? O que é diferente no Novo Testamento, uma vez que no Novo Testamento a realidade já é apresentada. A relação entre a antiga e a nova aliança. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósito, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. Isso é importante, eu até já frisei um pouco sobre isso em alguns slides anteriormente, né? Questões básicas de princípios estão presentes nas duas, né? Questões básicas de princípio, como o bem, justiça, amor, temor a Deus, pureza, santidade, tudo isso são absolutamente patentes, visíveis, claros nas duas alianças. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Em ambos os casos existe a presença da promessa, visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa, que nesse caso é confirmado por sinais exteriores, como o arco nas nuvens e a circuncisão, além da ceia do Senhor. São exemplos, né, de expressões externas de uma aliança. E no Antigo Testamento nós temos a aliança que Deus fez com o povo para que não houvesse mais dilúvio, né, com o arco. Nós temos a circuncisão, que é a aliança que fez com Abraão e com o povo, além da lei. E nós temos a ceia do Senhor como um elemento externo, expressivo da aliança do sangue que Jesus fez com a sua igreja. As promessas que Deus fez na antiga aliança foram cumpridas perfeitamente em Cristo. As que pertencem à nova aliança também cumprirão, pois quem prometeu não muda. Fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão intimamente ligadas. Como eu disse agora há pouco, né? Muitos comentaristas bíblicos, muitos estudiosos bíblicos vão dizer que a nova aliança é uma continuidade da antiga, porque a antiga aliança era sombra. A antiga aliança era apenas uma imagem refletida, mas era a imagem refletida da realidade, que a realidade e a nova aliança é Cristo. Segundo tópico, doutrinas litúrgicas. O que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais. Essas leis regulamentaram o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais em sacrifício a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Isso aqui falta-nos tempo para falar sobre todas essas questões. Mas, por exemplo, nós podemos falar da lei das doenças de pele, da lei do fungo na parede, né, que deixava a pessoa, a casa impura, tinha que lavar e ficar 7 dias, a casa ficava 7 dias fechada, a pessoa ficava 7 dias isolada, né? Isso faz parte das doutrinas litúrgicas, né, das leis cerimoniais. A pessoa que estava assim impura não podia participar, não podia estar dentro da comunidade e assim por diante, né? As ofertas de animais, por exemplo, não podia ser animais defeituosos, tinha que ser animais perfeitos, tinha que ter uma quantidade de idade. Tudo isso precisava ser absolutamente perfeito, meticuloso. Faz
parte, essas questões e outras que falta tempo para falar sobre elas aqui, faz parte de um contexto cerimonial, e alguns destes, inclusive, eram restritos ao momento do povo no deserto, por uma questão sanitária, por uma questão educacional e assim por diante. Quer ver uma coisa que é interessantíssimo? Nós vemos agora há pouco que a circuncisão é uma expressão externa da aliança do povo com Deus. Mas você sabia que que Abraão foi quem fez a circuncisão a primeira vez, né? E todos os filhos de Abraão, todos os descendentes de Abraão vieram circuncidando. Mas você sabia que Israel passou 40 anos no deserto e ninguém foi circuncidado? Ora, se era tão importante assim, era a expressão externa principal da aliança de Deus com Abraão, a circuncisão, porque passaram 40 anos no deserto sem circuncidar. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, agora eu não me lembro se é Deuteronômio ou é Josué, mas diz, acredito que é Josué, que os que nasceram no deserto foram circuncidados depois, quando atravessaram o deserto. Depois dos 40 anos, ninguém foi circuncidado no deserto. Olha só, uma das bases para isso também é uma questão dietética, né? É uma questão de saúde, porque seria muito arriscado fazer essa circuncisão de uma quantidade enorme de homens que precisava trabalhar, que precisava estar pronto para a guerra, e seria uma coisa um tanto quanto perigosa fazer uma cirurgia, né? Porque é uma cirurgia como essa nesse povo no meio do deserto. Então, num lugar extremamente inóspito, extremamente perigoso. Então, a Deus, sabiamente, como é do seu caráter, né? Como Deus entende a necessidade do povo, entende os riscos do povo, e por isso eles não são circuncidados no deserto. Então, algumas questões seriam para o deserto, para o momento do povo ali no deserto, outros para o momento de Canaã e outros para outros momentos. Então, a lei sempre expressou o cuidado de Deus com o povo, a revelação progressiva de Deus, para que aos poucos o povo fosse se adequando, se adaptando, aprendendo a conhecer Deus, a amar a Deus, a temer a Deus, a adorar a Deus, a compreender que Deus é um Deus zeloso, puro, santo, que não se mistura com os pagãos, e ele precisava dessas cerimônias para ensinar o povo, para que o povo pudesse entender que ele é santo, e assim por diante. Além dos sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas, né? Tinha as festas principais, que todo judeu, pelo menos em uma delas, eram obrigados, sob pena de pecar, a estar lá para fazer o sacrifício, e assim sucessivamente. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em investir Adão e Eva logo que pecaram, e pode ser identificado explicitamente nos dias de Caim e Abel, além de outros casos, né? Gênesis 3:21 diz: "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu." O homem estava cheio de pecado, e nesse momento o que podia ser feito em relação ao homem era que derramasse sangue alheio, né, para que fosse coberto o pecado desse povo, né? As pessoas estavam absolutamente vulneráveis ao pecado, escravizadas pelo pecado, e elas precisavam de que alguém morresse no lugar delas para elas serem perdoadas. E nesse momento nós temos, né, no Antigo Testamento, nós temos os rituais e os sacrifícios como evidência e prova disso, né? Mas em Cristo tudo é diferente, porque enquanto havia necessidade de todos os dias fazer um sacrifício, Cristo fez um único sacrifício de uma vez por toda, como diz o escritor aos Hebreus. Portanto, elas se constituíam tanto de ordenanças como de sacrifício de animais, e com elas a intenção de Deus foi a de normalizá-las,
o que ocorreu enquanto Israel peregrinava no deserto e momentos antes da constituição do tabernáculo, com vistas à organização das ações que ali ocorria. Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias que juntos formaram as doutrinas litúrgicas, Deus revelou o seu caráter santo e exigiu o mesmo do povo. Como você lê Levítico, por exemplo, Deus diz para Moisés, avisa para Arão, avisa para os outros sacerdotes e para o povo que eu sou Deus Santo, e quando eles vierem até a mim, que eles estejam puros, né? Que eles estejam limpos, que eles estejam dignos de estar na minha presença. Então, muito dessas cerimônias, muitos desses rituais expressavam justamente isso. Deus é um Deus zeloso, Deus é santo, Deus é exigente e Deus não quer que nós o sirvamos de qualquer maneira. Deus quer que nós o sirvamos com dedicação, com pureza, com santidade, com reverência, com temor e com amor. O seu propósito. A liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira: em relação a Ele, diante da história, com respeito aos outros povos e quanto ao futuro. Os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza tiveram o propósito de indicar o meio do resgate da posição do homem diante do Criador, né? A condição de pecador, né? Os sacrifícios e as cerimônias expressavam ou apontavam para duas situações: o homem, a sua condição de pecador miserável e sua incapacidade de se salvar, e que só Deus podia prover o meio, e isso se concretiza em Cristo Jesus. Historicamente, as festas e os festivais cumpriram o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo da história. Isso aqui também é muito legal. Historicamente, as festas e os festivais cumpriram o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo da história. Por exemplo, quando a Páscoa, as pessoas comiam cordeiro, as pessoas comiam pão sem fermento, as pessoas comiam ervas amargas para lembrar do sofrimento, da correria, para lembrar do momento de aperto que eles viveram. A festa das cabanas, por exemplo, as pessoas viviam em cabanas para que elas lembrassem que elas foram escravas no Egito, para lembrar que havia estrangeiro no meio delas. Então era tudo memoriais para que o povo se lembrasse da condição humana de peregrino na terra e do cuidado de Deus para com eles. Na relação com outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos por meio de restrições alimentares e o uso de roupas diferentes também. Finalmente, leis como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa e a redenção do primogênito projetavam o futuro, indicando a vinda do Messias. O sábado, descanso. Um dia nós teremos um descanso eterno. A circuncisão, a circuncisão deve ser do coração. A Páscoa, Cristo Jesus morrendo por nós. E a redenção do primogênito é a nossa redenção. Nós somos filhos de Deus e somos os seus herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. Tempo de operação. A proposta deste subtópico é refletir sobre o prazo de validade das doutrinas litúrgicas. Ao chamá-las de sombra das coisas futuras, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava. Isso aqui é muito interessante, né? Como se fala de sombra, a sombra é passageira, né? A sombra, ela muda, ela sai daquele lugar, ela tem um tempo
para ficar ali. Então, quando nós falamos sobre o Velho Testamento, a lei e tudo que ali, né, os seus rituais, seus sacrifícios, tudo que ali existia eram sombras, isso significa que isso apontava para uma realidade, mas aquilo não era a realidade. Colossenses 2,17 diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo, ou seja, a realidade é Cristo. Por isso, até quando essas doutrinas vigoraram, quando e por que deixaram de existir? Elas vigoraram até Cristo, né? Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveriam de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo, especialmente as questões cerimoniais. Não estou falando do amar a Deus, amar o próximo, não roubar, não matar. Isso aí são valores eternos inerentes ao caráter de Deus. Mas os cerimoniais terminaram em Cristo porque a crucificação de Cristo era a realidade que eles apontavam. Houve o que pode ser chamado de substituição, cuja estrutura é essa: Cristo é o verdadeiro sacrifício. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A realidade de tudo aquilo em termos de cerimonial, de preparo, de perdão de pecado, de sacrifício que Israel viveu, se concretizou em Cristo. É por isso que nós não precisamos estar preocupando com isso. Nós não precisamos estar preocupados com essas regras cerimoniais, porque Cristo já consumou tudo isso. E os crentes cumprem a função sacerdotal. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. O que acontece? O sacerdote era a única pessoa que podia fazer os rituais, que poderia se apresentar na presença de Deus, estar diante de Deus. Mas com Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, nós tivemos esse privilégio, essa liberdade, porque o véu do templo se rasgou e agora não há mais separação, né? Nós agora podemos oficiar, nós agora podemos nos apresentar diante de Deus, nós agora podemos orar, nós agora podemos impetrar bênçãos, porque Cristo mora em nós. À medida que oferece sacrifícios aceitáveis diante de Deus, nós cumprimos essas funções sacerdotais. Terceiro tópico: doutrinas morais. Uma análise introdutória. As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação, pois esta é a obra da graça de Deus. É importante dizermos o seguinte: as doutrinas cerimoniais, elas foram extinguidas. Elas não existem mais para nós porque elas se concretizaram em Cristo. As doutrinas morais, as regras não permanecem, mas os princípios sim. Os princípios sim. Porque olha só, como diz o texto aqui, as doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação. Elas nunca possuíram propósito de salvação, pois isso cabe à graça de Deus por meio da fé. Mas elas apresentam o caráter de Deus e o caráter da sua salvação. Essas doutrinas evidenciam a natureza e a vontade de Deus que as entregou a Moisés. É o caráter de Deus, por isso que são morais. Deus é um ser moral, ele tem caráter, ele tem vontade. E essas doutrinas morais expressam o caráter de Deus. Ele é santo, ele é exclusivo, ele é bondoso, é misericordioso e assim por diante. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis, e por meio da obediência a elas que Israel foi mantido como povo de Deus e pôde refletir a santidade divina. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Às vezes as pessoas pensam que nós não vivemos mais no tempo da lei, então não existe mandamento. É óbvio que existem mandamentos
Sim. Existem mandamentos, sim. As leis morais, elas são imutáveis. Adorar somente um Deus, não se curvar diante de ídolos, amar o próximo, amar o Pai, ter o dia de descanso, não adulterar, não cobiçar. Essas verdades são eternas, independentemente delas terem sido ditas primeiro a Israel lá no deserto ou não. Elas são eternas. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. E nós devemos obedecer, porque essa é a vontade de Deus. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça, o respeito mútuo entre as pessoas e a santidade com Deus, é óbvio. Em síntese, as doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo é santa. E como expressão da vontade divina, ela é boa, agradável e perfeita e não pode ser negligenciada. Não pode ser negligenciada, não pode ser motivo de rechaçamento, de dúvida, porque expressa o caráter de Deus. Deus é santo. Deus é santo, Deus é puro. O seu propósito. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. O princípio repetido pelo apóstolo João: vos escrevo para que não pequeis. No texto de Êxodo está a expressão provar-vos, que aparece também no episódio em que Deus provou a Abraão, para que a fé esteja fortalecida, para que Abraão ou o povo tenha consciência do quanto é dependente de Deus. Então, por isso, nós precisamos ter esta consciência. O principal propósito das doutrinas morais era advertir o povo de Deus a não pecar. Era amadurecer a fé deles, amadurecer a confiança deles no Senhor. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-no a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e a viver em santidade. As doutrinas morais apresentam a gente a realidade do que somos e a nossa necessidade. Nós precisamos de Cristo. Nossa conclusão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Muito bem, então, você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco aí na sua igreja, tire uma foto de você ministrando e nos envie. E acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando do conteúdo das assinaturas: slides de jovens e de adultos, slides de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores e assim por diante. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. É isso aí, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.